que estamos atribulados em tudo, mas não angustiados. Em apuros, sim, mas não desesperados. Perseguidos também, mas não desamparados. Derrubados, sim, mas não destruídos. Então, nós vemos que esse tipo de sentimento, ou melhor, de consequência, ou melhor, isso de vivência, quando estamos vivendo um dia mau, estarmos atribulados, em apuros, perseguidos, derrubados, isso, humanamente falando, é normal. Ou seja, normal no sentido de que, de vez em quando vier uma tribulação à vida de alguém, essa pessoa, em algum momento, vai se sentir assim. Eu quero te convencer disso, que isso é uma coisa normal. Por quê? Porque isso faz parte da vida humana de todo mundo. Não quer dizer que você esteja mal, esteja errado, equivocada, fazendo errado, crendo errado, indo, frequentando o que você está ouvindo no lugar errado. Não, não é isso. De qualquer maneira, durante a tua longa existência dentro de um corpo de carne nessa terra, vai haver um caminho. E durante esse caminho vão acontecer dias de sol e dias de chuva. Haverá dias, em que o céu vai estar azul, céu de brigadeiro, como diz na linguagem da aviação. Céu azul, não tem uma nuvem no céu. Mas haverá dias em que estará nublado e com trovoadas também. O que está garantido para todo mundo é que não tem erro em você chegar no caminho, no destino, melhor dizendo. Você foi predestinado. Você foi classificado para chegar lá. Agora, você não foi classificado. Como é que isso vai acontecer? De que maneira você vai chegar lá? Porque durante esse caminho, tem coisas que vão acontecer que nós mesmos provocamos e tem outras coisas que são provocadas pelo grande soberano decreto de Deus na nossa vida para nos ensinar. E muitas dessas coisas são ensinadas em momentos de tribulação. Por quê? Porque também está escrito que a tribulação produz um peso de glória, ou seja, algo vantajoso, pesado. Não é fácil, por isso se chama peso. Mas é de glória, não é de vergonha, não é de humilhação, não é de condenação, muito menos. Toda tribulação produz um peso de glória. Pelo apóstolo Paulo ter um entendimento tão correto a esse respeito, é que ele dizia: eu me glorio nas tribulações. Por quê? Porque eu sei que isso em mim produzirá um resultado excelente. Entendeu? Então, primeira pergunta que eu espero já ter respondido. Isso é normal? É normal. Vai acontecer? Vai. No bem comportado, vai acontecer tribulação. No mal comportado, também vai acontecer momentos de tribulação. Naquele que vai às congregações por aí, ajoelha e reza e ora e arreia despacho na encruzilhada, vai acontecer tribulação? Vai. E naquele que não crê em nada, não faz nada disso, só vive, vai também acontecer tribulação. Como eu disse, isso é inerente à vida humana. Ok, muito bem. Então, eu classifiquei aqui uma coluna de sim e outra coluna de não, né? Sim o quê? Baseado nesse verso. Atribulados? Sim. Angustiados? Não. Em apuros? Em apuros, sim. Não desesperados? Não desesperados. Porque os apuros virão. Mas calma. Você não está sozinho. Perseguido? Perseguido e meio, né? Mas desamparados? Desamparados nunca. Porque você não está só. Derrubados? Sim. Destruídos? Não. Destruído só o diabo. Então, tem uma coluna de sim, outra coluna de não. O que você, às vezes, vai viver é a coluna do sim. O que você tem que se recordar
é a coluna do não. Angustiado, não. Desesperado, não. Desamparado, não. Destruído, não. Então, quando acontecerem coisas que queiram te conduzir a isso, não, não, não e não. Segundo aos Coríntios 4, verso 8, verso 9. Por que você tem que se agarrar aí? Porque isso é o que está escrito. O tema de hoje se chama A Tribulação e o Espírito de Fé. É claro que eu estou falando de espírito com E minúsculo. É um comportamento oriundo de um ensino, de um entendimento. Isso é um espírito, né? É um comportamento que é gerado por um pensamento. Isso é um espírito. Estamos falando de espírito de fé. E o espírito de fé não é qualquer coisa. Nós vamos traçar aqui. Então, como é que se vence essas coisas? Quando elas vêm e começam a produzir através da nossa carne, porque isso é carnal, atribulado, em apuro, perseguido e derrubado. Como é que se combate isso? Como é que se vence isso? Eu costumo dizer que aqui nesse canal, Pedro Kelly, Reconciliados com Cristo, é a graça na prática, porque de nada adiantaria eu ficar falando coisas aqui que você não vai usar nunca. Então, eu quero te dar argumento para que você use hoje, dia 29 de maio de 2022, se você quiser, se achar que vale a pena. Como é que se combate essas coisas? Porque essas coisas têm que ser combatidas, né? Tem que ser combatidas. E tem armas para combater essas coisas, Pedro Kelly? Claro que tem. Vamos começar aqui em 2 Coríntios 4,13. Diz assim, agora preste atenção nisso, porque isso é o tema de hoje. A tribulação e o espírito de fé. Olha aqui, verso 13, abre aspas, né? Porém, tendo o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, 2 pontos, entendeu? O espírito de fé, ele é diretamente proporcional ao que está escrito. Ou seja, não há como ter na mente de um abençoado em graça um espírito de fé gerado fora daquilo que está escrito. Escrito aonde? Já vamos ver aqui. Por quê? Porque senão vai dar ruim. Né? Não é ruim não, tá? O correto de falar é ruim. Minha irmã que sabe tudo de português me ensinou. Ruim, essa é a expressão correta. Então, vai dar ruim. Embora às vezes eu me esqueça, né? E diga ruim também. O espírito de fé, conforme o que está escrito. Crie, por isso eu falei. Crie em quê? Crie naquilo que está escrito. Porque é daí que surge o espírito de fé. Entendeu até onde está indo a coisa? Crie. Por isso falei. Não é crie na vela do São Jorge, porque isso não está escrito. São Jorge, vela do São Jorge, vela para as almas, segunda-feira, fazer simpatia, isso não está escrito. Então qualquer espírito, entre aspas, que seja gerado de um pensamento, de algo que não esteja escrito, é devaneio. Aqui para o nosso contexto, tá bom? Então aqui diz, crie, por isso falei, nós também cremos. Paulo está falando agora dele. Porque Paulo é elegante, ele nunca fala assim, a minha pregação é essa. Não, ele fala, a nossa pregação. Paulo é elegante, ele fala isso. Ele dá esse benefício de que os seus companheiros também sejam reconhecidos como aqueles que fizeram algo também nesse assunto. Mas se você olhar o contexto com bastante atenção, com os olhos iluminados, você vai ver que Paulo está falando dele mesmo. Então aqui ele diz, nós também cremos, ou seja, eu também creio nesse espírito de fé que está escrito. Por isso também eu falo, fecha aspas. Então quando a gente vai ver o que Paulo está falando aqui, Paulo está somente repetindo uma expressão de Davi. E agora o negócio ficou... Por que Paulo está repetindo uma expressão de Davi? Porque Paulo estava nesse momento aqui passando por uma dificuldade que o rei Davi passou lá no passado.
sabe? Um risco de morte. Então, quando ele foi livrado daquele risco de morte, vamos dizer que, por exemplo, Paulo estivesse passando, porque você sabe que isso aconteceu, tiveram que descer o apóstolo Paulo lá do segundo andar, do terceiro andar, dentro de uma cesta amarrada com corda, porque os caras estavam querendo matá-lo, porque Paulo estava ensinando uma coisa que iria tirar as pessoas do sistema religioso daquela época, e claro que o sistema religioso visa dinheiro, coisas materiais. Então, quando a pessoa deixa de ir lá, eles não pensam que aquela pessoa se afastou, eles pensam na quantidade de dinheiro que eles estão perdendo. Então queriam matar o apóstolo Paulo, e os seguranças que estavam com ele ali desceram-no por um cesto, e ele meteu o pé, ralou o peito e fugiu, foi embora, foi livrado de morte. Quem sabe foi nesse momento, porque Paulo passou por momentos bastante maus, né? E aqui ele foi livrado. E o contexto dessa explanação, que nos serve de base para o tema de hoje, Paulo está repetindo o rei Davi no Salmo 116, verso 10. Se você não sabia, hoje você vai saber disso aqui. O rei Davi, falando aqui no verso 10, ele falou assim, cri, por isso falei, estando aflito em grande maneira. Quer dizer que Davi estava aflito, pediu socorro a Deus, este o livrou, e ele compôs esse poema, porque você sabe que Davi era um poeta, e ele escrevia seus poemas, e o Salmo 116 é mais um desses poemas escritos por ele. E ali no verso 10 está escrito, cri, por isso falei. E aqui o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,13, ele estava falando, eu tenho o mesmo espírito de fé que teve o rei Davi quando invocou por ajuda. Reconciliados com Cristo. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.